Vamos para outro período aqui? Volta aqui então, ó. Vamos aqui falar do helenismo, tá? Vamos falar do helenismo. Ó, olha só. Entre a morte de Alexandre o Grande, dos 323 a.C., lembra que nós temos que observar o nascimento de Cristo é o zero. Então, ó, 323 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, amigos, ó, e a anexação da Península Grega às suas ilhas por Roma em 147, ó, 147 antes de Cristo. Olha só, então esse helenismo aconteceu nesta época aqui, ó, nesta época, ó, 323 a 147 a.C. Então, ó, qual que era o ideal de Alexandre? Qual que era o ideal de Alexandre? Volta. Qual que era o ideal dele? Ele queria difundir essa cultura grega em todos os territórios conquistados. É tipo assim, é o que eu penso, percebeu? É tipo, eu chego na sua casa e falo como é que você tem que assistir televisão. Olha só, na minha casa, a minha mãe, como nós morávamos num lugar aberto, e eu adoro aquele lugar, a gente comia, não na mesa. Minha mãe ensinou a gente a comer na frente do sofá. Desculpa, na frente da televisão, sentado no sofá com um prato aqui, ó. Aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu casei, a minha esposa, ela quer que até hoje ela quer me obrigar a sentar na mesa e comer. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de comer com um prato aqui, ó, e comer. Isso não vai me deixar mais inteligente ou menos. Isso não vai falar que eu sou educado ou não. É o jeito que eu gosto. Eu tô nem aí para ninguém. Tô nem aí. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas percebam que a minha esposa, ela quis impor o jeito de vida dela. E você não pode querer impor para as pessoas. Isso é ruim. Isso é coação. Não dá. Então, olha só, volta aqui, ó. Alexandre quis levar, difundir a cultura grega nos territórios conquistados por ele. Volta. Colocou a cultura, mas ela foi forçada. Muita gente não gostava daquilo lá, porque é a cultura de outra pessoa. Não é a minha natureza. A minha natureza é de falar, de ser professor. A minha natureza não é de matemática. Se quiser enfiar matemática em mim, eu posso até fazer alguma coisinha, mas não é a minha natureza. E é isso que Alexandre quis fazer. Volta. Então, ó, essa época marcada pelo declínio do esplendor grego. Porque você estava querendo, ó, impor uma coisa. Volta. Então, ó, a ascensão de Roma se deu aí, a qual viria mais tarde conquistar todo o Mediterrâneo. Volta. Por que os gregos perderam essa força? Porque começaram a impor a sua cultura. Volta. Então, ó, essa fase de expansão alexandrina foram fundadas várias cidades que se tornavam centro de difusão de cultura helenística. Então, ó, dentro a Grécia ela começou a conquistar e lá dentro começou a colocar o quê? A cultura. Lembra da cultura do menininho aqui, ó? Vou colocar a perninha dele aqui, ó, pezinho aqui, mãozinha, e tava aqui, aí a mamãe dele falou, mamãe, e a mãezinha, que, meu filhinho? Eu acho que eu vou lá falar para os meninos que é bom ficar só estudando. Vai lá, meu bebê. Aí ele vinha aqui, o cara falou assim, rapaz, sai daqui, velho, sai daqui. Percebeu? Volta. Começou a colocar, impor uma coisa dele, a cultura dele. A mãe do cara poderia até achar bonito. Nossa, mas como seu colega é inteligente, meu cara tava puto, queria enfiar alguma coisa nele. Porque o cara queria enfiar, queria impor uma cultura de outra pessoa em mim. Não dá. E começou a perder força. Foi aí que o Império Romano depois veio arrebentando com tudo. Perceberam? Volta. Então, ó, entre as quais podemos destacar a Alexandrina, considerada, na época, um dos mais importantes centros urbanos do mundo ocidental. Volta. Por quê? Se você olha aqui no Brasil, qual que é o centro cultural do Brasil? Pô, São Paulo, cara. São Paulo é a maior cidade. Então, é São Paulo. Mas lá em São Paulo é o maior centro de cultura, porque a movimentação, o dinheiro é muito grande lá. Mas deixa um paulista querer impor aqui no Goiás, colocar eu, Rodrigo, para ficar falando, aí, mano, velho, pô, não sei nem como é que fala, para te falar a verdade. Não dá.
Percebeu? Ele é um centro cultural, mas aqui nós vamos ter a nossa cultura. A partir do momento que você quer empurrar alguma coisa, você vai começar a ter uma resistência. E foi isso que aconteceu. Mas, assim como na época, São Paulo aqui é um grande centro de cultura. Lá naquela época da Grécia, nós tínhamos Alexandrina, que era Alexandria, que era o grande centro cultural da época, era um grande centro. Por quê? Porque os pensadores estavam lá. Volta. Então, ó, nessa cidade, dentro de outras maravilhas, encontrava-se a famosa biblioteca que reunia praticamente todo o saber científico e filosófico da época. Volta. Você vê onde você quer expandir seu conhecimento filosófico e tal. Você vai ter a USP, você vai ter várias grandes escolas aqui. Então, é lógico, nós temos a internet, etc. Mas se você perde de pensadores, eles vão estar nesses grandes centros. Na época, aconteceu também aqui, ó, com a Alexandria, ok? Volta aqui comigo. Então, amigos, ó, qual é o legado cultural grego? Volta. O que essa cultura grega, qual que é o legado que ela deixou para a gente? O que ela deixou para a gente de patrimônio? O que ela deixou esse legado? Que foi a filosofia. A filosofia, que é a ciência do porquê. Por que que essa câmera está me filmando? Por que que esse relógio está aqui? Por que que eu estou sentado aqui conversando de história com você? Porque eu quero saber como é que acontecia lá, para comparar como é que acontece aqui e fazer as minhas indagações. Então, a filosofia foi um dos grandes exemplos de cultura deixada aqui pelo grego. Por quê? Porque nós temos os pensadores que até hoje vão fazer essa diferença nos nossos pensamentos. Então, quando você vai falar de razão ao invés de emoção, quando você vai falar dessa cultura racional de pensar, quando você fala das grandes tragédias gregas, por exemplo, você observa que a cultura, a forma de colocar uma história é de muita filosofia, muito estudo. E isso é um grande legado. Volta aqui. Então, ó, a filosofia foi um grande expoente. Tá? Olha só, a matemática, a astrologia, a medicina, a literatura, as artes e as projeções arquitetônicas. Volta. Nossa, Rodrigo, mas naquela época eles faziam isso. Porque só tinha isso para fazer mesmo. Se não fosse isso, ia ser escravo, ia ser alguma coisa. Então é melhor começar a pegar uma pena aqui, alguma coisa aqui, e começar a escrever. Porque senão vai virar outra coisa, não vai dar. Hoje, você tem a opção de ser várias coisas, detalhes, você pode ser o que você quiser. Eu acho que muitas das vezes esse que é o problema. Por tanto de opção que tem, a pessoa não sabe o que ela quer da vida. Ela não sabe o que ela quer. Lá não, o cara era, você vai ser isso. E o cara começa a ler, só tinha isso para fazer. Hoje o cara não sabe o que quer. E quando você não sabe o que quer, qualquer caminho que você pegar não vai dar em lugar nenhum. Então, sugiro a vocês que peguem um caminho e cheguem em algum lugar. Volta. Então, ó, os maiores legados, ó, a adoção de procedimentos racionais, a descoberta da dialética, foram contribuições sem precedentes. Volta. O que é essa dialética? É conversar, não era democracia? Chegava-se lá, o pessoal vai conversar, vamos decidir o que é melhor para o nosso povo, essa dialética. Não é negócio de faca no pescoço, é assim, não. Ó, vamos decidir quem levanta a mão, vamos lá. Era mais ou menos assim, então. Juntava todo mundo na Assembleia e começavam a discutir o que era melhor para a polis. Olha só, 2000 e tantos anos atrás, eles discutiam como ia ser. Era democracia, era essa dialética, essa conversa, ok? Volta. Olha só, deixaram impressionantes obras no ramo de teatro. Então, ó, além das famosas tragédias. Então, ó, teatro grego, as famosas tragédias que eu falei para vocês. Então, ó, destacam-se, dentre outras peças, tá? Aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó, de outras peças aqui, ó, Édipo e Rei. O que aconteceu, meninos? Aqui, na década de 80, a Rede Globo fez uma novela, acho que com a Vera Fischer, um carinha cabeludo lá, que era o Édipo. O Édipo, ele queria pegar de
tudo quanto foi jeito a mãe dele. Ele queria dar chinelada na mãe dele. De tudo quanto é jeito, esse cara tentou casar com essa mãe dele. Foi uma novela que reproduziu esse drama aqui, ó, de Édipo, o rei, que ele se apaixonou pela mãe. E quando ele se apaixonou pela mãe, não dava. Então, não, era contra a moral. Então, a novela reproduziu isso. Mas isso aqui é uma história grega, ok? Volta. Então, ó, os historiadores, tendo Heródoto como seu maior expoente, até hoje considerado o pai da disciplina, a história. Então, aqui, ó, os historiadores colocaram Heródoto como o pai da disciplina história. A história e também da filosofia, tá bom? Essa filosofia, essa maneira, esse legado grego, ok? Então, ó, e o aspecto político? Aspecto político. O que se destacou nesse legado cultural grego? Olha, o aprimoramento das instituições representativas. Lembra que eu falei para vocês das assembleias? Então, ó, esse é um legado grego, tá vendo? As assembleias. Então, ó, a situação do cidadão. Então, formas de superação das crises políticas enfrentadas, principalmente em Atenas, capital da democracia restrita. Volta aqui. Percebam que na política também foi deixado assim. Nessa política, nós deixamos isso por quê? Porque a política, hoje, como um reflexo de tudo isso que nós vivemos, naquela época também tinha esse pensamento de distribuição do poder. Então, esse aspecto político foi muito importante, como eu falei para vocês, do aspecto a parte econômica de o civirol mesmo. Cara, não tem jeito de plantar aqui. Vamos lá, mas tem água, tem um mar, tem jeito de beber essa água e não, é salgada. Mas o que a gente pode fazer? Bom, onde vai dando essa terra aqui? Manda o pessoal vir para cá, vamos começar a fazer comércio. Enquanto em outro lugar, assim, não tem jeito de andar aqui. Mas essa água aqui é boa? Opa, água doce, dá para plantar aqui? Vamos plantar. Mas ninguém entra aqui também, vamos começar a lutar. Então, esse legado do povo grego é muito interessante. Porque se você faz uma analogia com o que acontece hoje, você observa que o mundo, apesar da evolução tecnológica e tudo, as pessoas, as relações humanas são muito parecidas. Muitas instituições são parecidas, ok? Volta. Então, ó, reformas políticas. Quais são as reformas políticas na época de Atenas? Olha só. Então, ó, Atenas começou com uma crise política em 623 a.C. Lembrando que nós estamos indo para o nascimento de Cristo, tá? Então, nós estamos indo para o nascimento de Cristo. Então, ó, olha só, o partido aristocrático sentiu-se compelido a fazer reformas para acalmar os ânimos do Partido Democrata. É parecido com alguma coisa que você vive hoje? Perceba, eu estou falando de 623 a.C. Olha o que eu acabei de falar. O partido aristocrático, ele pensou, vamos fazer reforma, velho. Vamos embora fazer reforma. Por quê? O Partido Democrata está começando a virar oposição. Não é muito parecido com o que está hoje? Olha o nome dos partidos políticos hoje e olha o que eu acabei de falar para você. É muito parecido. Então, faça analogias que você vai começar a entender mais a história. Apenas aqui em 1623 a.C., esse partido que estava no poder aqui, ele falou assim, cara, vamos fazer umas reformas, que esse Partido Democrata começou a ganhar espaço. Daqui um dia a gente vai perder as eleições, vamos sair. Então, olha só, acalmar os ânimos. Volta aqui, ó. Então, surgiu uma figura do legislador. Volta! O que nós temos hoje? O legislador, não é? Não é a casa que vai fazer as leis, não são os deputados, os senadores, não é que vai fazer nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico hoje ele é falado ou é escrito? O nosso ordenamento jurídico hoje é escrito. E olha o que acontecia em Atenas antes. Antes, as leis eram faladas. Pensa, se você contar um negócio aqui para o meu diretor agora, ele vai contar diferente lá na frente. Pensa naquela época você fazer uma lei. Eu devia ter um cara chamado Vadimeco. O cara, chama o Vadimeco aqui. O que é essa lei? O cara pensava, essa lei é isso. E ele falava o que ele quisesse falar lá.
aqui nessa época, o que apareceu para dar essa reforma? Nós tivemos uma reforma eleitoral. Pô, igual o que está acontecendo hoje. Então falou assim, peraí, vamos fazer uma reforma aqui. Apareceu o quê? Essa figura do legislador. E a partir de 621 a.C., começou a ter a lei escrita. Começou a ter a lei escrita. Olha só que top. Então o legislador, ele apareceu por conta dessa briga dos aristocratas com os democráticos, muito parecido, né? Naquela época, e os aristocratas falaram assim, vamos mudar. Apareceu o legislador, essa figura do cara que fazia as leis. E aí, em 1621, volta aqui, esse cara aqui, ó, o Drácon, tá? O Drácon não é o Dragon Ball Z, né? Eu acho que é Dragon, aquele negócio lá, mas é Drácon, tá? O Drácon havia preparado uma legislação para Atenas. Então, aqui a figura do legislador, esse cara já tinha feito o Vadimécum de Atenas. Então, o Vade Atenas, tá? O Vade Atenas. Imagina esse Vadimécum aí. Então, o Drácon, volta. O Drácon, ele foi o cara que fez o Vadimécum lá de Atenas. Ele fez a legislação para Atenas. Volta. Então, ó, diferentemente de todas as outras existentes, pois até então os códigos legislativos eram orais. Pensa a zona que devia ser. O que Drácon fez? Ele aprovou a nova legislação, que é o nosso Vadimécum, tá? Formalmente escrita, tá vendo? Ó? Formalmente escrita, e essa foi a mudança significativa na vida da política de Atenas. Volta. É isso que fez diferença. Porque quando a lei estava falando, assim, cara, esse aqui tá um telefone sem fio. Chegava um ateniense com aquela roupinha dele aqui, aquele raminha dele assim, falava assim, cara, esse aqui tá meio... Quem não é? Não, essa aqui a lei é assim. Cara, a lei não era assim, não. Não, era assim. Era assim. Aí eu falei assim, acho que não era não, hein? Não, eu falei, não, é. Aí começava a brigar. Falei assim, cara, aí veio o Draco e falou assim, peraí, calma, para com esse negócio aqui. Vou fazer um Vadimécum. Aí ele fez um Vadimécum. Falei aqui, ó, pronto, fiz um Vadimécum, tá tudo escrito aqui agora. Agora, se tá escrito, não dá pra ficar mudando, ó. Só abrir a página e você olhar. Então, ó, você vai ver a norma escrita, tá escrito de beleza. Aqui nós fizemos o Vadimécum de Atenas. Foi o Drácon que fez em 621 a.C., porque essa foi a mudança melhor, porque senão estava dando briga entre aristocrata e também os democratas aqui. Ok? Bom, então, olha só, com a nova legislação, a administração da justiça deixou de ser um privilégio da aristocracia. Bom, lógico, todo mundo começou a ver a lei e pensou, mas isso aqui é só seu, então? É só seu? Eu não tenho direito, não? Eu não tenho direito, não? E como é que faz? Eu não tenho direito? Aí começaram a questionar, porque a lei agora estava escrita. Percebeu? A mudança na cultura, a mudança de tudo que uma legislação fez. Então, essa lei ela começou a fazer sentido. Bom, então, ó, passou a ser atribuição do Estado que se fortaleceu. Olha só, então a lei, a lei não era feita mais pela aristocracia. Quem fazia a lei era o Estado, era todo mundo fazia a lei. Porque quando estava só falado, os aristocratas, não, agora é assim, agora não, agora eu quero assim. Agora estava escrita, meu amigo. Agora todo mundo ia fazer a lei. Então o Estado começou a fazer a lei. Volta. Então, ó, porém, essa legislação não resolveu a crise, tá? Continuou a crise ainda. Por quê? Ó, em 594 a.C., esse cara aqui, ó, o Solon, foi indicado como novo legislador. E o que ele fez? Volta, tem cara, ele consegue passar merda, assim, passar merda não. Passar merda não. Ele queria poder, ele falou assim, cara, eu vou agradar todo mundo. Eu vou agradar aqui, eu vou agradar aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma reforma política. Já ouviram falar isso? Reforma política? Vocês já ouviram falar em reforma política? Aqui hoje é a mesma coisa. Imagina agora ele lá na televisão, no WhatsApp, mandando WhatsApp para você, mandando e-mail. Tá vendo? O Solon vai ser, volte no Solon, ele vai resolver, ele vai pegar os políticos lá, tal. Então o Solon começou a fazer esse marketing, aí tinha a equipe de marketing dele, tinha a equipe do Instagram dele, começou a fazer aquela política, e o Instagram dele bombando, muitos seguidores e tal. E ele falou assim, cara, eu vou mudar 3 aspectos aqui, ó, os mais importantes de Atenas. E o povo falou, o que você vai fazer? Vai dar arma pra gente, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, vou mudar aqui, ó, vou mexer nos aspectos econômicos, sociais e políticos. Volta. Então, ó, esse solo, ele abrangeu, a política dele abrangeu isso aqui, ó.
Ó, tinha essa abrangência econômica, social e política. Aí começou a dar uma merdinha para ele. Por quê? Ó, a legislação de solo foi de extrema relevância para a sociedade ateniense. Entretanto, rivalidades entre os partidos opositores impediram a implementação da legislação. Volta. É lógico, meu amigo, se você começa a mudar a lei toda, o cara vai assim, peraí, por que você está fazendo isso? Não, eu quero dar direito para todo mundo. Todo mundo sou eu, meu amigo. Eu sou todo mundo. Eu. Aquele lá não é todo mundo, não. Eu sou todo mundo. E começou a dar uma briguinha entre eles. É parecido com o que é hoje? É parecido ou não? É parecido com... Pensa, a briguinha é esse, com aqueles negocinhos, aquelas raminhas assim. E pensa hoje, os caras de terno, mesma coisa. Percebeu? Só mudou a roupa. A briga é mesmo. Por isso que eu falo para vocês que história é você entender as relações entre as pessoas em determinado momento, em determinado local. Porque se você transferir para cá, é muito parecido. Só que aqui hoje tem Instagram, tem roupa, tem gravata. E lá só tinha uma toalha de mesa que eles enrolavam um ramo assim e ficava, não tinha Instagram. E eles começavam a brigar. Entendeu? Então aqui é muito parecido. Hoje é muito parecido com lá. Volta aqui. Então, ó, as agitações políticas aqui, políticos criaram condições para o aparecimento de homens que apropriaram do poder. Volta. Percebeu? Aí começou a briga. Ah, vai mudar. Ah, não vai mudar. Ah, vai mudar. Ah, não vai mudar. Ah, vai mudar. Ah, não vai mudar. Aí apareceu os caras assim, eu vou mudar isso aqui. Entendido? Entendido? Vamos mudar isso aqui. Entendido? Ok? Então, começou a aparecer essa galera aí. Essa galera que começou a tomar o poder, porque virou uma farândula tudo, esse cara nós vamos dar o nome deles de tiranos. Esses tiranos, tipo, não é golpe, são os tiranos, porque tava uma bagunça entre todo mundo gritando e falando que não vai dar certo, não sei o quê. Aí teve um cara que falou assim, opa, cessa o papo, entendido? Brasil acima de tudo, apenas acima de tudo, Grécia acima de tudo e tal. Então, ele tomou o poder e esse cara nós vamos chamar de tiranos, volta. Então, ó, esses homens ficaram conhecidos como os tiranos. Volta. E durante a história, você vai ver que esses tiranos, eles vão mudar de nome, tá? Vão ser chamados de nazistas, de fascistas, de ditadores, mas são pessoas que, por conta da bagunça, eles vão tomar o poder. Por que vai tomar o poder? Porque ninguém se entende, ninguém fala a mesma língua. Ninguém fala a mesma língua lá, apesar que eu acho que grego falava a mesma língua, eles não tinham, né? Não é possível que tinha um português lá, mas alguém fala um português lá, mas lá eles não falavam isso. Então alguém tomou esse poder. Volta. Então, ó, o primeiro cara que fez isso foi esse cara aqui, ó, o Pistrato, tá? Então, esse aristocrata aqui, ó, que governou Atenas, 19 anos. 19 anos esse cara governou Atenas. Ele era tirano, ou se você quiser chamar de ditador e tal. Então, ó, no governo dele ocorreram diversas reformas. Entre elas, a reforma agrária. Volta. Percebeu que foi um tirano e começou a fazer reforma. Uma delas foi a reforma agrária. Aqui no Brasil, o que mais o pessoal quer? Não é reforma agrária também? Não é falar de reforma agrária? Falar que a reforma agrária é isso, reforma agrária é aquilo, não é? Lá também, meu amigo. Só que se falar de reforma agrária aqui no Brasil, você está mexendo com quem? Mexendo com quem tem dinheiro. E adivinha lá? Era mexer com quem? Era com pobre? Pobre tinha terra naquela época? Não, é a mesma coisa, volta. Então, ó, no seu governo, tá? Aqui, ó, ocorreram várias mudanças, aqui, me achei, e ampliou a participação dos cidadãos. Volta. Toda vez que alguém der aumentar o direito de cidadão, vai dar merda. Vai. Pode ser agora, pode ser ano que vem, daqui 50 anos, 2000 e tantos anos. Tá vendo? Todo cara que fez reforma, mexeu na terra dos outros e começou a dar direito para os outros, para pobre, rapaz, vai ter problema. Vai, porque você vai mexer no bolso dos outros, vai mexer no poder dos outros. E nada diferente do que é hoje. Então, amigos, aqui, nas assembleias, e tribunais, além de estimular o comércio marítimo, pensa bem, você faz uma reforma, você mexe na terra dos outros, você dá mais participação para os cidadãos, você dá mais aqui nas assembleias e tribunais, e você começa a querer expandir.
o que vai acontecer? Você vai começar, né? Só que o cara era tirano, era mão forte. O pessoal fala assim, deixa esse cara morrer. Deixa esse cara morrer. E o que aconteceu? Volta. Então, ó, aqui ele morreu em 527 a.C. Então, Pistrato, ele morreu em 527 a.C. Só que ele deixou aqui, ó, duas bananas aqui, ó. Volta. Ele deixou duas bananas aqui no lugar dele, aqui, ó, que são os filhos dele, né? Porque se eles fossem fortes, não tinha dominado. Ele morreu, o que aconteceu? Volta. Ele deixou aqui, ó, o Hiparco e o Hípias, tá? Ele deixou esses dois caras aqui. É por causa desse nome aqui, com certeza. Ó, o cara chama Pistrato, meu amigo. O cara chama Pistrato, não brinca não, ele é violento. Agora, o cara que chama Hiparco, não dá, velho. Ó, Hípias, eu acho que foi por causa desse nome que esse cara perderam. Só pode. Volta. Então, ó, eles assumiram o poder em Atenas. Ó, o primeiro seria assassinado. Volta. Tá vendo? O Hiparco aqui foi assassinado. Tá vendo? Foi o nome dele. O nome dele fez ele ser assassinado. Por que o cara... Ninguém vai... Você tem coragem de assassinar um cara que chama Pistrato? Ou o cara Pistrato, ele é hábil do seu coração, meu amigo. Agora, o Hiparco... Esse cara... Entenderam, meninos? E o que aconteceu com o Hípias? Cara, ele falou assim, cara, vou morrer também. Volta. Então, ó, ele foi assassinado... O Hiparco foi assassinado em 514 a.C. Hípias seria expulso de Atenas em 510. Ok? Em 510. Volta. Aí chegou lá o Hípias, você viu que nós arrancamos o bucho do seu irmão. Você vai ficar aqui ainda? Vou embora, né? Não vou ficar aqui, não. Não estava querendo ir embora mesmo. Vou sair daqui. Percebeu? Porque o Pistrato, ele fez reformas. Os filhos não deram conta. Se não deu conta, o que acontece? Um foi morto e o outro foi expulso. Em 510 a.C. Aí assume um outro poder. Assume outras pessoas. Outras pessoas assumiram. Volta. Então, ó, aqui, amigos, ó, em 512 a.C., o Iságoras, é o dislexo. O Iságoras assume e inicia uma política de restauração dos privilégios da aristocracia. Adivinha? Ele começou a fazer a aristocracia, os ricos, estou com vocês. Tamo junto. Começou a política de devolver o poder para os aristocratas, quem era o dono do dinheiro. Vai dar certo? Não vai? Porque agora ele está do lado dos ricos. Não quer que pobre vá para aquele lugar. Então, volta aqui, ó. Então, ó, ele começou a dar esses privilégios. Ao passar por um momento de forte oposição, pede ajuda para Esparta. Volta. Olha só. Se o governo do estado de Goiás chega um monte de pobre lá na porta do governo e começa a xingar o governador, não sei o quê, o governador chama quem? Chama a PM. E adivinha o que o Iságoras fez? Ele chamou a PM. A PM lá naquela época era os espartanos. Então chamou os espartanos pediu ajuda lá para os espartanos, bomba de gás, spray de pimenta, e o escudo batendo, e tirou pobraiado para lá. Por quê? Porque ele estava do lado dos aristocratas. É diferente do que acontece hoje? É muito parecido, não é? Não é muito parecido isso? Então ele foi lá, foi assim, ó, para preservar o poder dos aristocratas, que eu falei para vocês que ficar no poder. A gente vai ficar. Vou chamar a PM. Então a PM chamou lá os espartanos. Os espartanos não eram de guerra, então os espartanos faziam guerra. Eles começaram a furar e tirou todo mundo de lá. Perceberam? Então assim caminha a humanidade em relação a Atenas nesse momento. Então nós começamos a ter essa ideia de como foi. Ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um tempinho? Depois a gente volta.